Olá, esse é o seu canal de Histórias da Vida. Se já é inscrito, compartilhe a história e mude uma vida. Se ainda não és inscrito, subscreva-se e dá um like e ajude o canal a crescer. A história de hoje é sobre ambição desmedida. O Kleber sempre foi um rapaz muito ambicioso, mas esta qualidade, a princípio, acabou dando-lhe vantagens ao longo da sua vida e atividade laboral. Num passado mais recente, o jovem teve um desejo: trabalhar em uma instituição bancária. Este desejo frenético fez com que, ao licenciar-se, acabou sendo o melhor aluno da sua turma do curso de gestão. Naquele ano, alguns bancos decidiram apostar em jovens recém-formados e destacados. Kleber, que era de uma família humilde, viu seu sonho realizado, depois de ser contratado por um banco comercial. O jovem gostava de trabalhar, mas a ambição de ser um homem poderoso e endinheirado foi dominando o seu ser pouco a pouco. Kleber conheceu um grupo de funcionários antigos que possuíam bens valiosos, e ele era admirador do Rosário. Este era o chamado Cara. Geria contas de valores estrondosos. O homem vivia na zona mais nobre da cidade. Ostentava uma vida de rei, com baladas e muito mais. Kleber, de tanto mostrar a sua admiração, o Rosário simpatizou-se com o jovem, até porque lhe fazia lembrar quando havia começado e tinha algo em comum. Os dois vieram de uma pobreza extrema. Kleber desejava ter a vida do amigo. Um dia, ganhou coragem e perguntou: Rosário, em que você investe para ter tanto dinheiro? O homem simplesmente riu do jovem e disse: Tu tens que começar pelos jornais. Já sabes o que são jornais? O Kleber respondeu que não. O homem aumentou a risada e disse: Vou te dar um conselho. Não compres o jornal aqui, muito menos faças a leitura. Se dominares a técnica do jornal, eu te ensinarei o resto. Kleber passou a perguntar-se o que o jornal tinha a ver com o dinheiro. Mas depois de alguns dias, o jovem lembrou que um ex-colega seu de faculdade era funcionário bancário e comprava sempre jornais e lia a página dos falecidos. Naquele dia, ele pegou um jornal e foi anotando cada nome. Posto no trabalho, começou a checar conta a conta. Foi retirando valores em algumas delas e assim foi vivendo. Como o dinheiro era fácil demais, o rapaz começou a ostentar. Comprava coisas de luxos, mas quando foi promovido para gestor de contas, viu que aquele esquema já não era tão eficaz, porque era limitado e já não fazia trabalho de caixa. Além disso, mexia em contas de nomes sem expressões na sociedade. O Rosário, se apercebendo da promoção, chamou o Kleber e o batizou no clube dos gestores e disse ao jovem: Bem-vindo ao mundo do dinheiro. Naquela noite, houve uma festa e apresentou-lhe alguns gerentes de diversas agências. E disse ainda: Estes são os caras, meu garoto, que têm a chave do sucesso, mas guarde o segredo. Naquela noite, lhe foi passado todo o ensinamento, mas o rapaz ficou fascinante com o esquema de contas dormentes. Aquelas contas que são feitos poucos movimentos. Achou que era mais fácil, pois o método do Rosário era bastante organizado e levava tempo. Geriam garotas lindas que andavam com caras de alta sociedade e aqueles seduzidos por elas gastavam fortunas em noites de luxúria. Mas os cartões eram clonados e faziam movimentos na altura em que a vítima deliciava os prazeres da vida. Outras vezes, associavam cartões multibancos ou multicaixas a contas de empresas. O rapaz começou a gerir várias contas dormentes e foi associando cartões multicaixas em algumas delas para subtrair somas de dinheiros. Mas havia uma conta dormente em que os movimentos que se faziam eram apenas de crédito
que pertencia ao Sr. Paulo, um idoso de 70 anos que ia de 3 em 3 meses ao banco para fazer depósitos de valores elevados. Mas o cidadão, como gostava do seu gestor, entrava sempre em contato por via telefônica 2 vezes no mês para saudar o rapaz, pois, apesar da relação cliente e gestor, havia uma amizade ligeira. Sucede, porém, que a conta parou de ser movimentada e faziam 4 anos. E ao longo desses anos, Kleber tentou de forma desesperada contactar o cliente e não teve êxito. Viu cada jornal passado para ver se eventualmente estivesse morto, mas a conta estava completamente dormente. O Kleber, com a ajuda dos seus 2 colegas gerentes, associaram um cartão multibanco e começaram a retirar cada centavo. Era tanto dinheiro que havia naquela conta que o Kleber comprou uma residência em uma zona nobre e 2 carros top de gama. Durante 7 meses, o cara realizou festas de luxos, pois queria seu nome por cima, como a do seu amigo Rosário. O mesmo parabenizou o rapaz por ter aprendido bem os seus ensinamentos. No entanto, mandou-lhe ter cuidado. Na altura, o jovem ignorou o conselho do amigo e se achava ao seu nível. Estava orgulhoso dos seus feitos. Mas como a vida é surpreendente, apesar da conta estar dormente, o seu dono estava bem acordado e vivo, que depois de 4 anos e 8 meses, dirigiu-se ao banco e naquele dia não telefonou. Foi diretamente ter com o gerente, mas naquele instante o Sr. Paulo foi informado que não havia valores na sua conta. O homem ficou espantado e achou que fosse uma piada, porque achava que era brincadeira em função do valor que ali estava. E sucede que o Kleber, naquele momento, acabava de entrar na sala do gerente e o Sr. Paulo, ao vê-lo, disse: "Aqui está o meu gestor." Para o Kleber, aquela voz soou como se fosse um tiro no coração. Perdeu todos os sentidos, como se tivesse visto uma alma penada, e desmaiou naquele momento. Quando acordou, estava em um hospital rodeado de polícia e foi logo algemado. O banco já tinha feito o apuramento e descobriram a façanha toda. Kleber, através da sua ambição desmedida, acabou sendo julgado e condenado. Os seus bens foram confiscados. Atualmente, encontra-se em uma prisão cumprindo a sua pena e tornou-se servo de Deus. Hoje, prega boas novas aos recém-condenados. Moral da história: todos nós temos sonhos, mas não devemos atingi-los prejudicando o outrem. O crime não compensa. Antes de seguires a sua ambição, certifica-te dos seus limites. Não saia da margem da lei, quer divina, quer humana. Lute pelo que é seu, dá o melhor, da melhor forma possível. Evite situações criminosas, pois, como dito anteriormente, o crime não compensa.